Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Conectados com a Palavra. Nessa manhã maravilhosa, estamos aqui mais uma vez reunidas para falar um pouco da Bíblia para você, para quebrarmos mitos, heresias e pregar a verdade do Evangelho. E nessa manhã maravilhosa eu estou com uma mesa especialíssima e eu louvo a Deus por esse momento. Mas eu quero apresentar para vocês uma figura que vocês já conhecem. Hoje ele veio altamente elegante, chegou um dia um pouco atrasado, mas está aqui hoje com a gente. Adaildo Aguiar, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Peço desculpas por não dominar o cromos, né? É do Senhor, né? Não é meu, ninguém domina. Por isso que eu digo que ninguém tem nada, né? O cara diz, eu tenho riqueza, eu tenho isso, tenho aquilo. Você só tem, meu amigo, o tempo. Porque quando o tempo acaba, você não leva nada. Então, nesse meio termo, hoje eu dormi. Não foi o braço de Orfeu, mas dormi. Dormi bem. E não consegui me acordar. Mas Deus tem seus motivos. E me faz lembrar a oportunidade para você ver como é importante o tempo. Por isso que hoje a hora é essa, não poderia ser outro momento. E vou justificar, fundamentar minha tese. Veja bem. Todo advogado. Assim. Não, mas escute. O direito precisa fundamentar. Obrigado a parte que me toca pela sua palavra, mas chegarei lá, veja. Eu vim na universidade e dei com a mão para pegar o ônibus. E o motorista, por algum motivo, chegou e passou. Eu fiquei chateado, até queria pegar a numeração do ônibus, mas peguei outro. Próxima parada, o ônibus foi assaltado. Ou seja, Deus me deu condições de eu não ser vítima por causa de quê? Por causa do tempo. Então, por isso que eu disse a você, ninguém domina o cromos. Mas... Amém. Coisa boa. E eu tô hoje nessa mesa aqui muito especial, um grande amigo de longas datas, meu mentor, pastor Marcos Guimarães, psicólogo, pastor há mais de 20 anos. Tá com essa mesa aqui, tá na mesa com a gente. Pastor, seja bem-vindo. Bom dia, Carlinhos. Prazer mesmo. E hoje, gente, a gente tá numa manhã maravilhosa para falar de um tema que é um tema bem abordado e bem real ultimamente. Nós, como seres humanos, a gente entende a importância da saúde mental. A saúde mental, muitas vezes, ela pode nos trazer angústia, insônia, ansiedade. Na vida do ser humano, são vários os distúrbios. A gente tem alguns casos bíblicos, como Elias. Em algum momento da Bíblia, ele pediu para morrer. A gente tem algum momento de Davi, onde ele confessa noites de lágrimas. Jeremias desejou não ter nascido. Observem que, como a Bíblia ela é inspirada e é real e atual, esses fatos são fatos antigos, mas que hoje é uma realidade. Isso mostra também que as Escrituras elas mostram a fragilidade do homem e a dependência nossa de Deus. E aí a gente vai falar hoje de ansiedade, por exemplo, como está escrito em 1 Pedro 5,7, entregando o fardo ao Senhor. A gente vai falar também de Romanos, por exemplo, 12,2, onde a gente precisa fazer a renovação da mente. Essa ansiedade que Pedro ele descreve no momento onde os cristãos eram perseguidos, viviam sob pressão. E ele convida nós a lançarmos os medos, as preocupações diante de Deus, confiando no nosso Pai. Da mesma forma, em Romanos, Paulo fala aos romanos para não se adaptar aos padrões desse mundo. E aí, como eu tenho hoje nessa mesa dois cristãos conhecedores da palavra, mas independente disso, dois profissionais em áreas diferentes, um na área do direito, um na área da psicologia, para que a gente possa discutir um pouco isso. E eu já queria abrir esse programa dizendo assim,
Quais são as principais causas de adoecimento psíquico, pastor? O que é que a gente pode associar, atrelar? Como a gente combater? Uhum. Bom, acho que a princípio é bom dizer que o Brasil, ele infelizmente está no ranking, em primeiro lugar, em questão de ansiedade, né? Em quinto, em depressão. E as causas que faz o nosso país chegar a esse nível é a qualidade de vida do brasileiro, né? Então, há poucos anos atrás, a gente não tinha tanto estímulo cerebral como nós temos hoje. Então, hoje nós temos o cérebro das pessoas é hiperestimulado, então nós temos uma qualidade de vida muito grande. As pessoas não descansam mais, Carlinhos, porque pode ver que descanso é um mandamento na Bíblia, né? Então, elas são como carro, é tipo um Uber, né? O Uber, você entra no Uber e você vê que eles andam 13 horas, 15 horas por dia. E a gente não pode ser um Uber, a gente tem que ser um carro comum, né? Que anda um pouco durante o dia e depois ele para, estaciona e descansa, entendeu? Ele tem que parar, senão você vai acabar com o carro, a gente não pode ser. Então esse é um dos motivos também. Essa é uma causa, nosso cérebro é hiperestimulado, então a gente chega em casa, ao invés de a gente deixar o celular parado, descansar um pouco a mente, a gente liga o celular, liga uma música de fundo por trás, a gente abre o notebook, a gente vê a televisão e vai hiperestimular o cérebro. Então, por isso que as pessoas começam a ter problema com insônia, né? Uma outra coisa também, Carlinhos, eu acho que eu posso dizer que eu acho que o Freud foi feliz nesse caso aí. É o que se chama de primeira infância. Então, você ouve uma pessoa hoje que está adoecida e você vai voltar um pouquinho, você vai ver problemas lá atrás, na criação, né? Então, hoje, por exemplo, é chamado de... as pessoas são crianças de cristais, que chamam, né? Os adolescentes e tal. E isso se dá por causa do quê? Primeira infância. Crianças sem limites e tal. Vários transtornos, traumas acontecem na primeira infância. E isso é muito comprovado hoje em dia, né? Uma outra coisa que causa também esses adoecimentos é uma coisa que se chama neuroinflamação. A neuroinflamação, eu acho que são as coisas mais recentes sobre saúde mental. Que é o quê? A neuroinflamação, ela é muito estresse. Muito estresse. Então, hoje nós temos, por exemplo, vídeos até pela internet de neurônios morrendo, né? Os neurônios estão morrendo porque eles estão inflamados. Por causa do quê? Do estresse. Antes de começar essa gravação aqui, a gente fica um pouco nervoso antes de começar. Porque nós fomos criados dessa forma, né? Para poder, numa apresentação, em determinados momentos, a gente ter um pico, né, de cortisol. Faz parte. Mas depois, esse cortisol, Carlinhos, ele volta para a normalidade. Mas se eu ando diariamente com esse pico de cortisol lá em cima, então eu vou ter os meus neurônios inflamados, entendeu? Então, a neuroinflamação, eu acho que é uma das principais causas hoje em dia, porque o brasileiro é muito estressado hoje em dia. A gente vive num momento assim, frenético demais, ligado, as pessoas acham que ter muita coisa é legal. Então, como é que tá a agenda, não sei o quê. Eu tô muito ocupado, eu tenho muita coisa, né? E isso não é bom. Isso é legal na cabeça deles, né? Tem até uma frase que diz, né? Que é trabalho enquanto eles dormem. É um negócio assim. Eu vejo muito isso entre os empreendedores e tal. Ok. Trabalho enquanto eles dormem, ok, eu entendo. Mas lá na frente, essa pessoa vai estar procurando ajuda psiquiatra, vai estar procurando ajuda psicológica, entendeu? Então, eu posso enumerar, a princípio, Carlinhos, essas causas iniciais aí que tá fazendo as pessoas adoecerem, né? Não só de ansiedade, mas muitos outros transtornos, entendeu? Eu tava vendo agora, tu falasse uma coisa interessante. No Brasil, é o primeiro e quinto, né? Em depressão quinto. Depressão quinto e um primeiro em saúde mental. É isso não? Primeiro em ansiedade. Em ansiedade. O planeta inteiro. Aí eu vi hoje, eu tava vindo e eu vi uma matéria, 1 bilhão de pessoas no mundo já estão sofrendo de saúde mental. Ou seja, mas o que é que me chamou a atenção? É que já está sendo medido.
Sim, Ou seja, já há uma preocupação mundial com saúde mental, sim. né? E aí eu fico pensando o seguinte, nas igrejas, como tratar isso? Não é uma coisa que você para pensar. A gente, inclusive, tem um ministério hoje, né? Na nossa Sim. igreja. Temos. Bom, deixa eu começar pelo início aí da tua pergunta, né? 66% dos pastores falam desse assunto. Isso são pesquisas de 4 anos para cá, que foi feita aqui no Brasil, inclusive, né? 66% dos pastores, eles não falam desse assunto. Eu errei. Eles não falam desse assunto. E 20 e poucos por cento, não lembro do número certinho, 20 e poucos por cento falam um pouco, né? E mais ou menos uns 5 é que falam bastante sobre esse assunto. Então, assim, a gente vive numa igreja, no caso eu e você, a gente congrega na igreja, que fala muito sobre isso aí. Nós temos pastores lá que são psicólogos, etc. Eu sou um deles que estou lá. Eu criei lá um grupo de saúde mental, né? Eu tenho de bom ânimo lá, que tem mais de 3 anos, por aí, alguma coisa assim. E agora nós vamos começar atendimentos lá, que tá em desenvolvimento, tá construindo as salas lá. Nós vamos ter atendimento para a comunidade, etc e tal. Mas, assim, eu acho que quanto mais você fala desse assunto, melhor. Porque aí você vai quebrando os tabus, né? Que tem muitos tabus. Essa ideia de que psicólogo é coisa de doido, remédio é coisa de doido e tal. Então, assim, Carlinhos, eu acho que dentro da igreja ainda tem um número muito grande. Isso nos diferentes polos, né? Então, por exemplo, as igrejas pentecostais, elas, por vezes, não falam muito disso porque elas querem tratar tudo à luz da Bíblia. Quer dizer, tudo à luz das curas, né? Não vem a cura. Tá, eu conheço muitos amigos, né, pentecostais que eles têm contato com quem tem depressão, ansiedade e outros tipos de transtorno. Então, eles, toda vez que a pessoa vem, chora, alguma coisa assim, vamos orar aqui e tal. Então, não é errado orar, claro que não. Mas é uma tendência maior dos nossos irmãos pentecostais, né, pentecostais tratarem mais nesse aspecto, né? Eu vim de uma linha mais dos presbiterianos, eu sou formado na presbiteriana, né? Eles já são mais da linha daquele Jay Adams também, né? Que é tratar com a Bíblia também. Não, vamos ver aqui. Eu sei qual é a origem disso, que eu vim de lá, né? Então, conhecereis a verdade vos libertará, e etc. Tá certo, claro, né? A cura é no ordinário também. Mas, então, existem as igrejas conservadoras que tentam falar, não, aqui tudo é pela Bíblia aqui. Né? Que são as igrejas mais conservadoras, a presbiteriana, os reformadores, etc. E os pentecostais é mais assim na cura e tal. Mas eu acho que precisa falar mais desse assunto, Carlinhos, trazer mais à tona, porque você vai tirando os tabus, né? E vai trazendo as pessoas para o conhecimento, a luz mesmo, entendeu? Para a luz. Isso é importante, mas eu fico pensando o seguinte: você que é um profissional da área, né, e já atua nessa área como pastor e como psicólogo. Para a gente falar para o público, Marcos, qual seria o momento ideal ou aquele momento crítico ou os sintomas que a gente pode analisar o seguinte: esse momento já é um momento de eu procurar um profissional psicólogo ou um psiquiatra? Tipo, tem algum gatilho específico? Tem algo que a gente possa dizer, olha, isso aí já está perigoso, procura um profissional. Tem algo mais direcional? Tem um extremo, né? Porque, veja, como tu falou, né? Em algumas congregações, trata com oração à luz da Bíblia. Ok, sem problema. Mas tem casos que de fato, tem que procurar um profissional. Isso. Quando eu dei esses exemplos, era para chegar nisso, exatamente. Pronto. Então, o que acontece? A gente sabe que Deus cura, a gente sabe que o aconselhamento, desabafar, ter um bom amigo, tudo isso ajuda e tal. Mas tem hora que é neurológico, que é biológico, que é fisiológico, né? Quando acontece esses casos, precisa de medicação, né? Jesus de Nazaré, ele teve um quadro, eu posso dizer que um quadro ansioso, né? Em Marcos 14, ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte, eu estou tomado de pavor. Marcos 14, 33 em diante ali. Então, só para repetir, a minha alma está profundamente triste até a morte, eu estou tomado de pavor. E aí é quando ele diz, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, se a tua vontade. Então, você observa que ele estava ali num momento muito crítico da mentalidade dele, né?
ali. Então, Jesus passou por isso, e como você disse no início, na introdução, né? Muitos profetas e você vê também que a pressão psicológica em Judas também fez ele suicidar, Sim. né? Como o rei Saul também, que se jogou na espada, se matou, né? Então, tem muitos casos, né? Voltando ao que você está falando, você está falando qual é o momento, né? As pessoas geralmente vão atrás quando o sintoma é muito grande. E de fato, né? E visível, né? Grande e visível. Mas isso não é bom. Eu tinha uma professora, uma psicanalista, que ela dizia o seguinte: é bom quando o sintoma vem, porque só assim a pessoa para se cuidar. Era meio irônico, né? Ou seja, não é o ideal. Porque quando a pessoa está sintomática demais, a terapia não funciona. Então a pessoa chega lá e ela não consegue concatenar as ideias, entendeu? Isso é ruim. Então eu me lembro de uma senhora que foi lá, uma jovem senhora, de 50 anos no máximo, assim. E ela não conseguia elaborar as ideias bem. Eu digo, não adianta a terapia. E ela estava há mais de 17 anos já em depressão. Depois de um divórcio, etc. Então você precisa de remédio. Aí ela demorou um pouco por causa das questões do próprio sintoma. Começou a tomar medicação, melhorou substancialmente. Voltou lá. E aí eu atendi ela poucas vezes, porque ela começou a fazer outras coisas também, exercício, etc e tal, e hoje ela tá ótima. O ideal, Carlinhos, a gente precisa ter uma coisa chamada consciência crítica. Consciência crítica é quando a gente olha para si e você tem um bom conhecimento, né? Que o princípio do evangelho e da terapia é autoconhecimento. É autoconhecimento. O evangelho começa no autoconhecimento, mas ele precisa continuar no autoconhecimento. O texto que eu citei agora há pouco, né? João 8, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, veja só, Carlinhos. Ok, quem vai libertar são as escrituras, o poder do evangelho, Jesus de Nazaré. Não há poder maior do que ele, né? Ele que é o libertador. Agora ele vai me libertar do quê? Eu não sei, Carlinhos, quais são as tuas dores, entendeu? Eu não sei quais são os teus traumas, os teus grilhões das tuas prisões. Então, eu preciso colocar olhos dentro de mim e falar: rapaz, eu tô viciado em celular, o celular tá... Eu preciso mapear minhas emoções para eu poder dizer a Jesus de Nazaré: Senhor, eu tenho esses grilhões aqui. Eu tenho vícios. Eu não tô conseguindo sair desse negócio. Eu tenho vício em jogatina, eu tenho vício em cigarro, eu tenho vício, quem sabe, em pornografia, né? Então, eu preciso, Carlinhos, me identificar. Outras questões. A memória tá falhando um pouco. Eu acho que é o momento de você, talvez, fazer uma terapia. Que você não precisa ir quando tá doente. A melhor coisa é trabalhar com prevenção. Jesus é Jesus da prevenção. Nosso Jesus é o Jesus da prevenção. Ele cura, Carlinhos, quando tá tudo acabado. Quebrou o jarro, não sei o que, ele vai e emenda o casamento, o negócio. Mas aí, aí a dor é muito maior, é muito mais difícil essas questões. É melhor trabalhar com prevenção. É o ideal. Não tô dormindo bem, é um sinal. Não quer dizer que a pessoa tem problemas mentais. Mas pode ser um sinal, pode ser outras coisas, Carlinhos. Às vezes lá no psicólogo você vai ver que a pessoa tá sem fazer exercício, você vai ver que tem coisas da rotina. Às vezes nem tudo é necessariamente causa psicológica, né? Então, memória falha, falta de concentração, sem dormir direito. Essa sonfona engorda e emagrece, às vezes não é um bom sinal também. Falta de motivação. Anedonia, que a gente chama, né, na psicologia, é falta de prazer nas coisas do cotidiano. Rapaz, eu tô sem vontade de ir pra empresa, sem vontade de trabalhar, tô começando a ficar de manhã desmotivado. Isso é um sinalzinho que a pessoa... É tipo o painel do carro, Carlinhos, né? Vai acendendo as luzezinhas. Tem umas luzezinhas amarelas que você pode seguir. Acabou a água do para-brisa. Dá pra você seguir. Né? Se chover muito, você tem que parar, porque, enfim... Ou se tiver com lama, Se tiver com lama, você tem que parar para poder... Mas se o sinal é vermelho ali, quando a bateria, por exemplo, você tem que parar e ver logo isso. Então, o cansaço, muito cansaço, de você achando que... A fadiga, porque existe a diferença entre o cansaço e a fadiga. A fadiga é um estado onde a pessoa parece que ela tá cansada o tempo todo e ela não consegue mais relaxar. Inclusive, Carlinhos, nós não estamos mais conseguindo descansar no fim de semana. O fim de semana não tá mais sendo suficiente.
Porque a gente chega no sábado, coloca a programação, no domingo a gente não consegue descansar. A gente desligar-se do trabalho também, Carlinhos. Chegar em casa e você fica o tempo todo e respondendo funcionários, essas coisas também. Isso é um sinal ruim também. A falta de desligamento. Workaholic, né? Um viciado em trabalho. Ou ele tá com estafa também, ligado ali o tempo todo. Então, esses são alguns sinais. Existem muitos outros, Carlinhos, que eu poderia ficar falando aqui. Mas esses são os que eu vejo mais acontecendo, né? A pessoa não consegue descansar e existem muitos outros. E eu vejo que esses sinais hoje, ele repercute na vida, no rol, no trabalho, na igreja. Porque você para analisar, quando uma pessoa está num estágio desse, se ela não entender... Porque, veja, essas informações que o Marquinhos falou agora, eu fiquei me autoanalisando aqui. Eu falei, caramba... Não, porque, veja, é sério. Né? Você, às vezes, entra num automático tão grande que você não consegue se medir. Sim. Né? Então, na hora que você fala que eu posso até conceituar esses gatilhos aí, alguns tocou até em mim, porque eu disse, não, isso aí eu faço. É natural. Faz de forma natural. Sim. E o perigo é esse. É encarar de forma natural. Entendeu? E ele falando e eu analisando também do lado de cá. Como é natural a gente aceitar essas coisas e acha que só vai procurar quando está numa situação já caótica. Eu costumo analisar porque do meu lado de cá eu já começo a perceber e o nobre psicólogo realmente ele entra com muita profundidade e dá na linguagem, com simplicidade. E é uma linguagem boa, né? Boa, linguagem real. Aqui não tem aquela dificuldade de interpretação. Você precisa... O que foi que ele quis dizer? Não. Ele disse. É realidade. O resto é filosofia. Lidar com tudo isso. E falou de uma coisa que eu fico analisando. O medo. Veja bem o medo. A minha visão é a seguinte. Tudo é produzido. O Estado não funciona sem o pensamento. Sem o pensamento, o Estado não anda. Eu já trabalho, psicologia não é minha área, mas eu trabalho na outra área da chamada do direito, da arte, e eu começo a analisar. Sem o pensamento, o Estado não anda. Ou seja, tem alguém por trás pensando. E se domina-se alguém, um povo, por 3 motivos. Para entrar nessa questão da psicologia. O medo, a fome e a guerra. Nós não estamos em guerra. Fome existe, mas as pessoas estão comendo. Se não comer 2 vezes, 3 vezes por dia, 4, mas come 2, ou come 1, mas come, está sobrevivendo. Agora, o medo é terrível. O medo é terrível. Nota-se que ninguém tem mais condições de sair de casa com liberdade. Analise que para andar de ônibus durante o dia já é ruim, a noite é horrível. As pessoas quando entram não pode estar com o celular, olha o medo. Não pode estar com uma joia. Tudo isso causa o quê? Causa dificuldade, começa a pessoa a se retrair. E isso pode levar a uma patologia também. Isso pode levar a uma patologia. Entendeu? Então, existem coisas que são produzidas para que a pessoa seja escravo. Porque não é natural isso. Isso não é natural. E essas pesquisas, muitas das vezes, se faz necessário, olha, a ameaça, muitas das vezes, é pior do que o ato. A ameaça é pior do que o ato. Mas é chegar a discutir com o outro, dar uma tapa no camarada, acabou-se. Agora imagine você, discute com alguém ou acontece alguma coisa e depois você está em casa, o celular toca, você não sabe de onde... Olha, você está sabendo... Vou lhe pegar, viu? Eu vou lhe pegar. Eu vou lhe matar. Meu amigo, acabou. Camarada começa a andar na rua, um cara tá olhando pra... É ele. Aí vai no outro lado. Já notou como é que a mente cria esse imaginário e o camarada fica com o quê? Com medo por causa de quê? De uma ameaça. Muitas das vezes não tem ninguém, mas ele cria aquele medo. Isso pode levar até a questão da depressão. Então existe um controle. Eu não vou dizer que é um controle estatal, um controle governamental, que tipo de... Mas existe uma produção por trás de tudo isso, através da mídia, através dos meios de comunicação, que existe.
Eu fico pensando até nos desenhos hoje. É totalmente diferente. Os Pix é diferente do antigamente da época. A gente falando aqui de Caverna do Dragão. Meu irmão, Caverna do Dragão hoje teria 1 bilhão de Pix a mais na imagem, na tela, na produção. É diferente. E o que é que a psicologia fala sobre tela, Marco? Tela. Porque eu vejo hoje que o pai, ele pega a criança, a primeira coisa que ele dá é uma tela, porque ele entende que vai acalmar a criança onde ela estiver. Veja. Eu peguei o Orkut, né? O Orkut, a primeira versão dele era em inglês. Aí depois, quando a brasileirou... Rapaz, o Orkut faz tempo. Faz tempo. Aí entreguei a minha idade. Mas quando o brasileirou, foi traduzido o Orkut, que antes você tinha que mandar um convite, era um negócio bem... Aí, assim, eu sou brasileiro, claro, mas quando a brasileirou, avacalhou um pouco o negócio. Depois do Orkut veio o Facebook, né? Depois do Facebook, da entrada do Facebook, a gente já começou a receber informações de divórcios e problemas sociais, de relacionamento, perdão, ligado a Facebook. E aí, por exemplo, divórcios mesmo, começou a ter já pessoas falando dos problemas de casamento ligado à rede social na época. Então, isso começou a entrar, né? Então, veja só, Carlinhos, a rede social, as telas, é uma faca de 2 gumes, né? Tipo uma espada katana, corta dos 2 lados, né? Porque, por um lado, uma criança que tem contato com o celular, ela tá lendo bastante. Hoje tem uma pesquisa que fala que uma criança, um adolescente, ele lê tanto quanto uma pessoa que não tem rede social, em termos de leitura, de quantitativo de letras, né? Só que tipo de conteúdo ele tá lendo, que é a questão, né? E muita gente bebe de muito lixo, tem muita coisa ruim na internet, tem coisa boa, a maioria vê coisa ruim. E hoje também já tem uma pesquisa falando do vício no celular, né? Porque o nosso cérebro, ele é... Como é que o nosso cérebro funciona? Ele é ele é recompensatório, né? Então, você come um doce, o cérebro dá um like, ele dá uma sensação de bem-estar. Você fala que cheesecake, eu gosto de cheesecake, né? Então, como cheesecake, aquela sensação de bem-estar vem. É o cérebro dizendo, é bom, gostoso, prazeroso, libera substâncias, ocitocina e muitas outras, dopamina, que nós estamos atrás de dopamina o tempo todo, de prazer o tempo todo, né? A gente precisa saber lidar, viver fazendo aquilo que não libera dopamina. Então, nem sempre a gente quer trabalhar. Mas a gente precisa. Mas voltando para a ideia do que eu estava falando, e aí o que acontece? Hoje os estudos estão dizendo que quando a gente vê um vídeo legal, ele vai liberando dopamina, só que são microsegundos. Aí a dopamina vai sendo liberada, é bom. É uma sensação de prazer. Só que o cérebro logo mais diz, quero mais. Aí é quando a pessoa vai e daqui a pouco ela se vê gastando muito tempo. O Instagram mesmo, você tem a quantidade de tempo lá. Então você vê pessoas que gastam 6 horas em rede social por dia. Então, é quase um dia inteiro. É muito tempo de rede social. 4 horas de um dia que a gente trabalha 8 horas, por exemplo, é metade do tempo por dia. Entendeu, Carlinhos? Então, assim, tudo em excesso é ruim. O Martin Lloyd Jones diz que nos extremos o diabo tá trabalhando, né? Então, as crianças hoje, o que está acontecendo com o excesso de tela, Carlinhos? A criança precisa exercitar a criatividade dela. Então, eu queria contar uma coisa que aconteceu lá em casa. Minha esposa, o ano passado, ela deu um castigo. A minha filha teve celular, tá com o celular agora há 20 dias. Ela teve o primeiro celular dela. Mas ela não tinha celular. E ela usava o da mãe ou o meu. Mas o da mãe, que fica com ela mais tempo e tal. Aí a mãe coloca um tempo, que eu acho que é o correto. E aí fica 1 hora lá pra ela usar, acabou o tempo, desliga sozinho, ela entrega o celular, nunca teve problema. Aí ela aprontou algumas coisas, minha filha, pequenininha. E minha esposa deu um castigo pra ela. Você vai ficar sem celular um dia. Aí ela continuou respondendo, ela vai ficar 1 semana, 1 mês, e ela deu um castigo de 10 meses sem celular. Eu estilei. Aí eu disse, amor, rapaz. O que ela fez? Ela contou, digo, então ela mereceu mesmo. O que acontece? Ela começou a desenhar. Eu já tenho uns desenhos na minha rede social, lá, que ela faz lá. Carlinho, ela tá desenhando muito.
Muito. Impressionante como ela tá... Substituindo a capacidade. Exatamente, a criatividade dela. Que negócio arretado. Ontem ela fez um desenho de um monstro aí do Stranger Things, de um seriado. É um monstro, assim, mas ela copiou da capa de um caderno. Assim, um negócio impressionante. Então, muito excesso de tela tira a criatividade das crianças. Perfeito. Então, quando você tira o celular dela, ela fica sem saber o que fazer. Né? Então não sabe mais correr, brincar, verdade. Jogar bola, as coisas todas, né? Então a gente tá tendo um grupo agora de crianças e adolescentes vindo com mórbidos, entendeu? E assim, eu só queria fazer só mais um comentáriozinho. Eu lembro quando eu fazia o curso de psicologia que a professora dizia que essa é a geração de cristal. Aí todo mundo fala isso, né? Que é a geração de cristal, dos filhos que ficam em casa até 30 anos de idade, aquela coisa. Quem foi que trouxe essa geração, Carlinhos, pra cá? Foi a gente, a nossa geração, dos anos 80, né? Nós somos os culpados de trazer essa geração pra cá, então a gente precisa correr atrás disso, né? E tirar de fato, exercer a autoridade que é intrínseca ao pai, ele não precisa ganhar isso de canto nenhum, Deus já deu a ele, sendo cristão ou não, né? E poder exercer uma coisa maravilhosa que é não, você só vai ficar até o dia. E se for um adolescente, for mais velho, alguma coisa toda, filho, se você não tirar, eu vou tirar. E você tem que tratar aquilo ali. Tem que tratar. Então, A bronca é essa. A bronca é essa, viu? Você está falando uma coisa que realmente é maravilhosa. O poder dos pais. Mas só que a grande questão são quebra de paradigmas. Vê bem, a gente está dentro de um profissional que trabalha com a psicologia, que dá os caminhos para que a pessoa siga o caminho, como se diz, siga as estrelas. Onde é que há de nascer o Salvador do mundo? Siga a estrela. Ele está dando aqui o sinal estrela, certo? Para que as pessoas possam ter condições. Mas no meio do caminho existem aqueles que dizem, não, os pais, hoje tem a ideia de que os pais não têm mais o poder sobre os filhos. Existe um estatuto chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA. O ECA é uma coisa maravilhosa, é lindo. Olha, parece, entendeu? A 8ª maravilha do mundo. Se você verificar, que coisa linda. É feita a Constituição da gente. Agora, vai ver o que? A prática. A única coisa que, na maioria das vezes, se dá no ECA é a questão da independência do adolescente e dos direitos. Só direito. Você só vê direito, não vê nenhuma obrigação. Veja bem, o que é que a ciência diz? Que os pais têm que... Não, você não pode. Não é não. Porque eu fui criado o seguinte, a minha mãe era maravilhosa. Minha mãe era uma juíza da primeira vara, entendeu? Da Goiabeira. Que juíza extraordinária, porque tem a vara, muitas varas por aí. A minha é da Goiabeira. Minha mãe dizia, quando eu fazia uma coisa errada, ela olhava pro pé de goiaba e dizia, tá vendo ali, aquela galha ali, tira aquele cipó. Era interessante. Era uma determinação. Mãe, suba ali e aquele cipó. Porque dependendo do ato da gravidade, tinha a penalidade. E uma vez eu me lembro que foi uma situação lá, aí ela disse, tá vendo ali aquele cipó. Era uma goiabeira na frente de casa, que no dia que cortaram a goiabeira, ainda hoje eu fico feliz com aquela cena de cortar. Precisou cortar a goiabeira. Aí eu olhei assim, digo, vou tirar aquela nada, aí tirei uma próxima. Aí quando ela chegou, ela olhou assim e disse, parecia, mas não era. Ela disse, nessa goiabeira não, nessa vara, é aquela. Aí deu logo uma lapada que eu peguei e disse, tira outra, aí tirei. Aí ela pegou, deu 2 lapadas, ou seja, criou 12 filhos. Na minha época tinham 9, né? Total, eram 12 filhos. Todos obedeciam, não tinha esse negócio de depressão demais, não tinha esse... Botava a comida, todo mundo come, é isso, olha, não faça, se você vê uma coisa errada, deixe lá, o que é seu não lhe faz falta, e todo mundo cresceu e ninguém ficou na agonia. Hoje não se pode dizer, você não vai fazer, porque você vê, aí em vez de coisa, você vê na internet, a mãe leva a menina pro shopping, eu quero, se não dá... Peraí, que palhaçada é essa? Doutor, com todo respeito, eu não tenho muita filosofia. Isso é safadeza, isso é falta de respeito, isso é falta de controle, entendeu? Triste é a ovelha que não pode com peso a sua lã. O pai tem que ter
moral e responsabilidade. Não é não, sim é sim, o governo fica lá. Eu costumo dizer que o governo entrou na vida da sociedade, quer dizer como é que a gente deve criar nossos filhos. Você vai criar porque o governo quer. O governo não toma conta nem dele. O governo só quer uma coisa, imposto. Só quer uma coisa, dinheiro. Nós que somos pais, principalmente a questão da igreja, onde está a questão da igreja. Tudo é oração. Vamos orar porque Deus vai fazer. Pronto. Irmão, não precisa. Ore. Olha, deixa Deus trabalhar, ore. Só estou chegando aqui mostrando que tem que ter a palavra de Deus e tem que ter o quê? A consciência. Por que Saul quebrou-se? Porque não teve a consciência de obedecer a Deus e de fazer a coisa certa. Terminou entrando em depressão. Então, muitas das vezes, por isso que eu digo, muitas das vezes está relacionado à ignorância. E foi falado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa pensa que é só libertar do inferno. Não, Jesus me salvou e eu vou para o céu. Olha, veja o texto, veja como o texto ele é, vamos lá, teleológico. Né? Ele é expensivo, ele vai, é feito de chiclete. Você puxa, veja bem. Eu ainda, veja bem, por isso que é importante. Eu com 39 anos de evangélico, não tinha visto ainda desse lado. Porque eu tinha que ser humilde para entender. Eu não tinha visto ainda esta beleza do texto. Porque a gente só aplica na salvação. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o cara não está liberto da safadeza, o cara não está liberto da prostituição. Então, era isso que eu ia entrar agora no tempo, porque o celular ele pode ser ele pode ser uma compulsão. Pois, né? E aí entra o quê? Comida, compra, sexo. Dê continuidade? Né? Que agora... Ilícitos, e aí vai. Exatamente. Veja o quanto é mais do que eu imaginava. Porque se você conhece a verdade liberta de quê? De tudo aquilo que você está preso. Pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa que está voltada aqui ao mundo físico, material, do feito o Nobre falou. Então, é muito sério. Mas isso também me gera uma pergunta, Marquinhos. Na psicologia, você consegue se autoavaliar quando essas convulsões estão demais? Existe algum gatilho assim que você... Ou você está tão dependente que não consegue enxergar isso como um problema? Veja, eu trabalho com dependência química desde 2006, né? E então, o dependente químico, ele é um compulsivo raiz, né? Não só a compulsão, mas é a compulsão e a obsessão. Então, a compulsão é uma repetição de comportamento onde a pessoa, mesmo sofrendo, ela não consegue dizer não para aquilo ali. Então, quando ela chega nesse ponto, ela está praticamente num ponto patológico, né? E isso é muito ruim, né? O Augusto Cury, né, que é cristão, um psiquiatra de renome e tal, se converteu estudando a mente de Jesus, né? Ele se quebrou. Então, ele diz assim, que a nossa mente, ela não pode ser terra de ninguém. E acontece que na compulsão isso começa a acontecer. A maioria dos transtornos mentais, dos vícios, é quando uma emoção, ela governa e sequestra a gente. Isso é ruim. Então, isso acontece com coisas fora as coisas ilícitas, né? Eu tô falando de drogas aqui, mas eu vou chegar nesse ponto que você tá falando aí. Mas pode acontecer com comida, com cartão, né? Tem gente na igreja que tem o vício de fofocar. Que é o mal de Pax na língua, né? A língua. Mal de Pax. Então, mas é um vício. Quer dizer que o mal de Pax não é só na mão, não é? Na língua também. Na língua também, Mas eu acho que quem está escutando que olha, você aproveitar esse corte, aproveitar. Por isso que eu digo, olha, a fofoca é uma desgraça muito grande. Muitas vezes a pessoa se converte, mas acontece uma coisa na igreja. Tem igreja que tem que ter a chamada sessão, vai ter uma reunião. Aí o pastor cita o que aconteceu ali, para os membros. Meu amigo, é melhor colocar na internet, porque no outro dia sabe gregos e troianos a vida do camarada. Quer dizer que essa pessoa que vive de fofoca é mal de quê? Não, mal de Parkinson. A língua. Mal de Parkinson. Na língua. Quer dizer que porque eu pensei que isso era na mão. Não, mas foi uma brincadeira. Não, mas foi bom. Mas a gente tem que trazer. O homem é profundo. Que não para, né? Mal de Parkinson na língua quer dizer que tem muito. E tem, mas isso não. Não, mas isso foi uma nomenclatura. Mas é bonito. Mas eu que estou assumindo. Não, sim, não. Entendi. Não, eu tô assumindo. Não, tem uma história, né? Eu que tô assumindo. Eu tô assumindo. Olha, mal de Paxo na língua, crente fofoqueiro, que não pode ver nada de ninguém. Quer dizer que... Olha, você tem mal de Paxo na língua, tem escutando uma coisa e repete. Tem não, né? Eu acho que não. Mas vamos continuar a história. Tem uma história que... Me permita aqui, Carlos. Uma história que 3 caras...
e foram contar pra ele seus maiores segredos, né? Aí o primeiro contou um segredo absurdo, uma coisa cabeluda lá. O segundo também contou, né? O segredo dele. E aí o terceiro, o cara falou, agora é você. Ele, rapaz, olha, é um problema. Ele, qual é o teu segredo? Ele, o meu segredo é que eu tô doido pra sair daqui pra falar o segredo de vocês, né? Então, isso é um problema. A compulsão, então, é quando a pessoa ela tá presa, né, num ciclo retroalimentar. Então, ele é um ciclo que começa pequeno e vai aumentando, né? Então, ele vai aumentando. Isso, por exemplo, o vício da masturbação, ele entra também aí também, né? Ele não é químico, porque o cigarro, no caso, até o cigarro mesmo precisa de muitos anos para se tornar um dependente químico. Eu não estou dizendo que você pode fumar, não. Não, quer dizer que só mais de 15 anos eu posso fumar 5 anos. Eu não estou falando nada disso, não. Que cada corpo, cada organismo é diferente, né? Então, dependendo de como está a mente da pessoa, ela pode ficar viciada em pouco tempo também, né? Da qualidade da droga, essas coisas aí. Então, as compulsões, elas acontecem quando você está preso num ciclo e você não consegue parar, por exemplo, o celular, ou de fazer compra, né? Ou comida. Tem a compulsão alimentar, né? O transtorno alimentar. Mas tem também uma compulsão, Carlinho, que é emocional. Acontece muito com as mulheres, que as mulheres são mais hormônio. Então, por exemplo, a mulher está estressada, está com tensão pré-menstrual, antes da menstruação e tal. Ela começa a comer, ela vai descontando na geladeira. Tá com problema, vai comer, vai na geladeira. É uma compulsão emocional, né? Tem a compulsão alimentar, né? Que é diferente. É um transtorno diferente, enfim. Não vou entrar nesse mérito. E aí dentro da compulsão tem a obsessão. Então a obsessão é o quê, Carlão? É quando o meu pensamento fixa. Então suponhamos que eu tenho um vício, que Deus me livre não vou falar de cigarro não, celular. Ele tá bem aqui. E aí eu fico aqui conversando contigo, tu diz, meu celular tá aqui, eu fico dando uma olhada nele, aquela coisa toda. Até aí, nada aconteceu. Né? Mas tem uma hora que eu pego o celular, então é quando a minha mente não consegue mais dizer não, meu pensamento ficou fixo, obsessivo ali. E é quando eu vou fazer o que eu já sou viciado em fazer. Seja compra, seja droga de preferência, no caso de um dependente químico, né? Seja a masturbação, no caso, né? Então a pessoa tá vendo ali na internet, tá vendo um bocado de coisa que não deveria ver, mas daqui a pouco a mente dele fixa. Nessa hora ele vai fazer aquilo ali. Então ele tem que quebrar esse ciclo, né? E ver mecanismo que ele não tem acesso a essas informações, né? Se cuide. Se for no caso do homem, né? Que ele evite olhar, ou a segunda olhada, né? Ou se for o computador que ele bote na sala, e ele tem que criar mecanismo para quebrar aquele ciclo ali, que senão ele não vai conseguir. Vai cada vez ficando mais... Porque quando ele faz, o cérebro recompensa. Como a gente falou agora há pouco. Libera, né? Vai dar prazer, né? E vai pedir sempre dosagem mais forte. E por que vai pedindo mais dopamina? Porque o cérebro vai criando resistência. Então é por isso que a pessoa começa com um cigarro, né? Ou com o primeiro gole. E daqui a pouco ele tá fumando uma carteira, 2 carteiras por dia. E por aí vai. E, Marquinhos, se a gente for analisar, por exemplo, a gente vê que tem muita gente hoje que ela se automedica. Ela se diagnostica, cria um diagnóstico dela mesma e se automedica. Quais seriam os riscos disso? Porque você para analisar, você chega numa farmácia dessa, você compra um calmante. Compra. E você vai ali e acha que está resolvendo um problema, e eu acredito que pode ser que você esteja só postergando. Ou seja, eu acredito num acompanhamento profissional, acredito na medicação e acredito também na oração. Mas quais os riscos de uma automedicação dessa? Pois é, Carlinhos. De um pouco tempo pra cá, eu acho que 20 anos. Tu deve conhecer muita história já sobre isso. Muito mesmo. A gente teve agora as receitas, né? Amarela, azul, então tem psiquiatra passa as medicações, então tem medicação que só com a receita azul, só com a receita amarela e tal, outros só pelo psiquiatra. Exatamente porque o brasileiro se automedicava, ainda se automedica. Então remédios tarja preta, remédio psicotrópicos, né, para saúde, para o sistema nervoso central.
A maioria, todos são o profissional de psiquiatria, o médico, né? Que passa, ele bota lá o CRM dele, etc. E todo o sistema do computador das farmácias estão conectados. E botou lá que esse profissional tá passando essa medicação, o comprimido, né? Aquela coisa, fica retido uma lá. Porque o brasileiro já comprava medicação, se automedicava demais, cara. Não parou. Eles fazem muito isso. Porque hoje, quando eles começam a ter um sintoma, eles olham no celular. Então eles olham no celular, então ele, rapaz, isso aqui bate, né? Hoje com o chat GPT, se você descreva a minha ansiedade, aí você coloca lá, ele vai descrever, vai bater os critérios de diagnóstico certinho. Aí ele vai, compra a medicação, é muito fácil de conseguir, infelizmente, né? E tem gente que facilita isso. Eu digo que estou falando que é fácil, não estou dizendo que façam. Mas que, infelizmente, tem profissionais que facilitam isso. Isso não é bom. Não é bom, assim, de jeito nenhum. Teve um caso agora que aconteceu há uns 2 anos atrás, de uma moça que fez cirurgia. Não lembro qual foi a área, eu acho que foi do fígado, salvo engano, porque o fígado é onde filtra, né? E o fígado dela estava deteriorado. Por quê? Porque ela tem um costume de ficar tomando muito remédio para dor de cabeça, essas coisas todas, né? Porque a gente faz isso. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Às vezes a dor de cabeça é a questão da causa que você falou no início, né? Quais são as causas, né? Às vezes uma dor de cabeça, ela não é o ideal resolver com a medicação. Às vezes você precisa tomar um banho, parar ali, às vezes ali tipo de alimentação, mas a gente quer resolver tudo numa farmácia. Isso não é bom. Então, se automedicar não é bom, porque você, quando está medicado por um profissional, você fica salvaguardado. Se der um problema, não sei o que lá, o profissional calma, vai te acalmar no momento certo, porque ele sabe o que aquela substância faz. Aí, essa medicação não tá fazendo bem, ele não para de uma vez, às vezes, né? Ou então, às vezes, ele fala, pare essa, tome essa, aqui. Às vezes, uma associada a outra, tá doendo meu estômago, calma, deixa eu dar uma aqui pra que o seu estômago faça uma proteção, e, enfim. Ou então, se aquela medicação não tá fazendo muito efeito, vamos trocar. Vamos desmamar. Então, eu vejo muito caso no consultório de pessoas que param a medicação de uma vez e dizem assim, eu dei um tilt na minha cabeça, né? É claro que vai dar, porque você tem uma substância agindo ali neuroquimicamente no seu cérebro, de repente você corta e o neurônio vai dizer, ué, cadê? Entendeu? Então, tem que ir desmamando devagarinho, né? E assim, o principal, Carlinhos, medicação não cura. Não cura. Medicação trata sintomas. Então, meu sintoma tá muito para cima. Inquietude, ansiedade, estresse, etc. A medicação ela vai sim ajudar a botar aqui, que a gente chama de eutímico, né? Um humor eutímico quer dizer que é um humor normal, que a gente chama de normal, né? Ali. Só que ele não vai tratar as causas. O que fez eu estar daquele jeito? Com a mente inquieta, ansiosa, estressada. O que está causando essa neuroinflamação, que eu falei que é a coisa mais importante que eu acho que eu posso falar hoje aqui, é a questão da neuroinflamação. Falando de forma científica, né? Neuroinflamação. Aí o remédio traz pra cá e as pessoas, tô bem, eu tô com bem-estar, aquela coisa toda, porque tem remédio que vai ajudar a você ter bem-estar. Pare de tomar medicação. Não tratou as causas. Daqui a pouco ele vai ter uma rebordose de novo, né? Então tem que tratar a causa. Se o remédio melhorou o sintoma, não pare de tomar. Até que os profissionais eles vão dizer, não é minha área não é farmacológica, né? É o psiquiatra. Mas eles vão deixar, geralmente, mesmo que a pessoa fique boa no 3º mês, eles vão deixar 10 meses você tomando a medicação, às vezes 1 ano. Os profissionais atuais, hoje, estão dizendo que é 1 ano, mas isso é mais psiquiatria, né? Mas a gente precisa tratar a causa. A causa. O que tá me deixando estressado? É um problema no casamento? Vamos tratar esse problema. É uma questão com o meu filho, é questão financeira, é questão na empresa. Eu preciso tratar a causa. Porque senão, esse problema, você vai ficar no auto-engano. No auto-engano. E viciado em remédio, tomando remédio sem precisar, porque você podia tratar. O negócio é tratar a causa. A causa que é a questão, entendeu, Carlinhos? Eu lembro uma história que um certo pastor, ele foi pregar, isso foi comentado até lá na igreja. E ele chegou para pregar com dor de cabeça muito forte, né? E aí pediu oração. Olha por mim, eu vou pregar agora, mas tô com dor de cabeça muito forte. Aí o pastor disse, olha, veja, vamos orar, né, pela cura da sua dor de cabeça, mas toma um Dorflexzinho, toma o Dorflex e vamos orar.
E aí gera uma pergunta, né? Até que ponto a religião entra, né? Ou seja, até que ponto é importante ter essa consciência de que, olha, vamos orar, mas se medique também, é importante. Perfeito. Você toca dor de cabeça, você toma um remédio. Ou Deus vai curar pela oração, ele toma remédio e ora, né? Ou ele vai curar pela oração, ou ele vai curar pela química ali. Rapaz, olha, os estudos hoje estão extremamente avançados. Até para quem não... Até para a área da ciência, sem falar de de movimento cristão, da cristandade em si. Mas, assim, nos Estados Unidos, o investimento é muito grande na área de espiritualidade, né? Então, os psicólogos já estão se rendendo muito à espiritualidade. Hoje já tem uma área no cérebro que é a área de Deus, que eles chamam, né? Aqui, onde atua quando a pessoa está orando e etc e tal. Fora os benefícios, que a gente pode falar daqui a pouco, os benefícios das questões. Então, é importantíssimo. Uma espiritualidade saudável, ela faz... Os meus pacientes que são cristãos, que têm uma espiritualidade, eles evoluem e elaboram suas questões muito mais rápido. Porque os princípios da psicologia estão todos no Evangelho, é claro. Deus criou lá. Olha o que Deus diz. Olha o que o Evangelho diz. Tiago 1,19. Não vou começar por Tiago 1,19. Tiago 1,19. Todo homem esteja pronto para ouvir. Então parece que o Evangelho já estava pensando nos dias de hoje. Que hoje a gente precisa mais ouvir do que falar, mas os evangélicos, eles são nervosos para falar. Parece, né? Citar versículo, versículo, leia isso, leia aquilo, não sei o que lá, como é que você tá? Você precisa ler a Bíblia, joga o remédio fora, alguns pedem para jogar fora, né? Tenha fé que vai ser tenha agora. Tenha fé, crê em Deus, não sei o que e tal. Então, o evangelho diz, todo homem esteja pronto para ouvir e falar tardio, meu irmão. Seja a última coisa, lento, né, em falar. O Salmo 42, versículo 5, ele fala assim, por que estás abatida, ó minha alma? É minha alma. Carlinho, com quem ele está falando? Com ele mesmo. Com ele mesmo. Então ele é esquizofrênico? Nós somos esquizofrênicos, então? Sim. Nós temos a esquizofrenia básica. É profundo. E por que te perturbas dentro de mim? Olha só. A parte B, né? Muito então profundo. ele identifica 2 sintomas destrutivos e ruins na alma dele. Porque te perturbam, então imagina uma mente perturbada, uma pessoa perturbada, porque te abates, primeiro o abatimento, uma alma abatida, e na segunda frase, porque te perturbas dentro de mim. Ou seja, ele se assenhora da saúde mental dele, e ele indaga, ei, que é isso aí? Por que a mente da gente está dizendo assim, vai ter uma ação judicial, e a pessoa fica ocupando a mente. Isso é extremamente danoso. Carlinho, o capítulo que Jesus mais trata de um assunto, o maior capítulo é o capítulo 6 de Mateus, sobre ansiedade. Né? E ele fala pra gente não ter preocupação com as coisas básicas da vida cristã, da vida no geral, com o que haver de dormir, com o que haver de vestir, o material que preocupa a mente humana. E ele fala, veja os pássaros. A pesquisa nos Estados Unidos hoje, que saiu há 4, 5 anos atrás, já diz que uma das coisas para trazer mais calma para a alma, para desacelerar a mente, passarinhar. Que lá nos Estados Unidos eles têm a mania, né? Eles levam o binóculo para ficar olhando os passarinhos e eles compram os caderninhos para ver qual é o tipo de passarinho e etc e tal. Então, no meio do assunto da ansiedade, Jesus fala, veja os pássaros, vejam as flores ali. Mas a gente é Uber, cara. O carro não para, entendeu? E a gente vê tudo tudo é rápido. Tudo é rápido. Mas experimenta de volta pra tua casa, tu prestar atenção nos detalhes das coisas, entendeu? E ver árvores, e você vê pássaros. Isso é muito bom, já tá lá no Evangelho, entendeu? Você vê o seguinte, se você anda de carro, você tem uma percepção. Se você anda de bicicleta, você tem outra percepção. Se você faz o percurso andando, é outra percepção. Agora, o interessante é que essa situação é séria. Veja bem, o salmista diz, né? Aí no final ele diz, espera em Deus, que o louvarei enquanto viver. Ele prega pra ele mesmo, ele busca a força. Aí foi falado sobre a questão da ciência, hoje admite,
já compreende que são 3 sinais que ligam o cérebro. Eu estava observando a questão relacionada à importância de Deus, que ele admite a existência de Deus e a importância da fé. Ele diz que são, quando a pessoa faz assim, ele une o cérebro. Quando ele olha para cima, outro ato, né, que a gente busca Deus, e quando a gente está de joelho. Vê? Os 3 sinais fazem com que o cérebro faça uma conexão de tranquilidade e esperança. Veja o quanto é profundo. O cristão precisa, Carlinhos, ele precisa ter uma consciência saudável da espiritualidade. Isso vai ajudar ele. Se for uma visão negativa, uma espiritualidade tóxica, porque tem tóxica, na época de Jesus tinha, né? E hoje continua tendo também, aquela espiritualidade onde a pessoa acha que porque ela pode estar em pecado, que não sei o que, ela pode até ter pecados, claro. E tem pecados que adoecem, claro. Né? Uma pessoa entregue ao pecado, logicamente dela, já deve estar mais suscetível também a vários tipos de pensamento, de coisas esdrúxulas. E é uma antena parabólica mesmo para o mundo do mal, de fato, né? Por isso que fala dos dardos inflamados do inimigo. Os dardos são ataques à mente do ser humano. O Jesus, quando fala com Pedro, ele fala a reda de Satanás. Tem outra tradução que fala, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Aqui, ó. É os teus pensamentos. Destacamento, né? É os teus pensamentos aqui. Tá pensando. Né? Um dos textos mais significativos que todo cristão sabe, Provérbio 4:23. Sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque daí ele procede a sair de Deus. Na linguagem de hoje, Carlinhos, fala assim, na NTLH. Cuidado com o que você pensa, porque sua vida é guiada pelos seus pensamentos. Vê que tradução legal, profunda. Então, Jesus de Nazaré, quando perdeu o primo dele, João, em Mateus 14, tava 5.000 pessoas atrás dele, foi antes da multiplicação dos pães. Ele soube da notícia que João tinha degolado a cabeça e morreu e tal. O que ele fez? Parou, pegou um barco, foi lá pro meio do lago. Eu acho sensacional. Não sei quanto tempo ele fica, a Bíblia não descreve, não registra. Eu não sei o que ele falou. Eu tenho por mim, com certeza que ele chorou. Eu perdi meu irmão há 2 anos atrás, eu sei como é esse sentimento, né? O assassinato do meu irmão, tal. Que foi um assassinato lá também com o João. Mas ele para se resolver, Carlinhos. Ele não leva com a barriga. Entendeu? Mas a gente não para. Só para quando o sintoma vem e deixa a gente em casa, a gente sem comer, deixa a gente somatizando, a cabeça latejando, a pele com dermatite atópica. Gente, eu conheço uma pessoa que a barba dele fica arrancando, tricotilomania, quando ele fica puxando. Então, são sintomas de que a mente e o interior não tá bem, né? Mas Jesus para, Carlinhos. Eu não sei quanto tempo ele ficou lá, mas eu acho que ele ficou no mínimo 1 hora lá. Tenho quase certeza que ele ficou no mínimo 1 hora lá, porque o baque da perda é muito grande. Mas ele não era... Se resolvendo. Mas ele não era Jesus, todo-poderoso? Pois é. Agora, veja que situação. A gente está aqui tendo uma aula e uma verdadeira aprendizagem além do normal, porque eu não tinha... Veja bem, o quanto é importante a gente ter uma visão de um profissional que conhece a palavra de Deus e conhece a vida. Veja bem, eu nunca tinha parado para analisar desse lado. E Jesus parou e saiu depois da notícia. Aí, muitas das vezes, as pessoas... O mundo religioso, pastor, é muito sério. Eu, nesses 40 anos, praticamente, estou com 39 anos no Evangelho, me converti com 16 anos. Estou com 40, vou fazer 45. Eu tenho escutado tanta coisa, que realmente, muitas das vezes, a pessoa busca uma cura, uma ajuda, e quanto mais o camarada se acha santo, mais é perigoso. A gente vê isso, a igreja, a Inquisição. Por que ela fazia tudo aquilo? Porque ela se considerava santa. Quanto mais santo você está junto de uma pessoa, porque a palavra de Deus diz, santificai-vos. Uma coisa é ser santo, separado. Uma coisa é buscar a Deus, santificar. Outra coisa é se considerar santo. Ser santo é uma coisa. Se considerar santo é um perigo. Que ele passa por você, nem a paz dá. Já não gostei desse aí, né? Com esse jeito assim, com esse cabelo. É nada. Esse homem não tem Jesus não vê o jeito dele. O homem não é não, no arquétipo dele. Aí a irmã vem porque não está de calça comprida não. Só se for... Aí, minha esposa uma vez disse a dedo. Toda vez quando eu passo de saia, a irmã dá a paz. Eu passei de calça comprida, ela não deu a paz não. Eu digo, não é que ela não está vendo você direito não. Não, ela vê. A esposa disse. Ou seja, só identifica o crente pela
roupa. Tudo isso é perigoso. Tudo, só fechar. Tudo isso é perigoso. E o pastor falou uma coisa interessante: existem muitas formas de prisão. Eu passei um tempo trabalhando com adolescentes apreendidos, né? E na cela, que aquilo é cela, isso é filosofia, não, porque não fica preso. Não fica preso sim, porque se você não sai do local, para mim tá preso. Prender é o quê? É você estar sem liberdade. E o camarada dentro de um quadrado que tem uma cela, porque a nomenclatura é muito... Você não está preso não, está apreendido, pior. Porque a apreensão é de seres inanimados, né? Você diz assim, a apreensão de um carro, né? Aí diz a mesma coisa, a apreensão do adolescente, ou seja, ele não tem vida, ser inanimado. Aí, e eles ficavam assim, com ansiedade, porque eles saíram da droga. Meu amigo, eles ficavam tão agitados. E eu ficava olhando assim, e ele dizia, irmão, eu estou aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu digo, é porque você não está usando droga, mas tenha um pouquinho de paciência. Faça o seguinte, começa a orar, fica ali ajoelhado, ore. Aí ele ali ficava orando, muitas vezes chorando, e eles conseguiam. Daqui a pouco, tu pode orar por mim, eu fazia uma oração por ele assim. Deus abençoa, tal. Ele pedia, irmão, faz uma oração por mim. Veja só, que situação. Aí quando eu fazia aquela oração, Senhor, abençoe esse jovem. Aí daqui a pouco eles mudavam, pastor. Então ele disse, é tão bom ouvir, falar palavras que possam tocar na alma e que possam libertar. E era uma coisa incrível, eles estavam agoniados, daqui a pouco eles não conseguiam dormir, daqui a pouco eles conseguiam. É como se aquelas palavras fizessem um efeito na alma deles e eles dormiam, ficavam tranquilos. Mas enquanto eu não orava por eles, muitas das vezes que eu estava, irmão, vem cá, você vai orar por mim. Mas ele não podia orar e falar com Deus, mas só que eles não acreditavam no estado que eles estavam. Mas quando alguém fazia isso, aquelas palavras chegavam aos ouvidos dele e ele tinha essa situação. Então, eu tenho que ter essa habilidade de ouvir. Eu tenho que ter essa habilidade de ouvir, realmente, porque o ouvir ele pode mudar a vida das pessoas. Isso. Realmente. Curar. Eu só lembrei depois que tu estava falando aí com relação a... Eu já tive um profissional aqui na área de psicologia que ela era de uma determinada religião, inclusive uma tradicional igreja aqui de Pernambuco, com muitos conceitos religiosos, né, na maioria das vezes, na minha opinião, colocado pelo homem. E a gente tinha casos aqui, tem casos aqui de autismo grau 3, né, Sim, grau 2, sim. de algumas crianças não verbais, algumas crianças que se corta, né, se auto-mutila. E eu, numa determinada reunião com eles, com os profissionais, eu falei, olha, mas não vale a pena a gente fazer uma oração antes do atendimento, né, terapêutico, e uma depois. Aí ela, da Assembleia de Deus, meu irmão, ela disse, não, a gente não pode misturar ciência com religião, não. Não, sério. Ela não tá hoje aqui mais, né? Ela seguiu o caminho dela. Sorte a sua. Mas isso me deixou muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado. Porque se a gente não tem o entendimento e o discernimento de que há uma dependência, acabou-se. Nada vale a pena, velho. Porque assim, Carlinhos, só um esclarecimento relacionado a isso, foi interessante você falar. A gente tem um livrinho chamado Código de Ética, né? Aí ele prevê que no set de atendimento, né, que a gente chama, o profissional seja neutro. Sim, né? sim. Neutro. E aí, nesse caso, dentro de um set de atendimento, se for profissional, né, como psicólogo, um CRP, tudinho, ele não pode fazer isso, né? Então, fora do set de atendimento, ela pode fazer uma questão, mas no setting de atendimento, não. Claro que como cristão, né, eu oro pelos meus pacientes, tudinho fora do set e tal, né? Já aconteceu de quando acabou a sessão, tal, fiquei conversando ali, vendo outras questões e tal, e vamos fazer uma oração aqui, mas não... Não, então, mas foi até bom ter falado isso, porque isso foi uma das indagações na hora, inclusive, houve uma argumentação técnica dessa. Mas tem um detalhe aí. Tem um detalhe, que foi o que eu levantei na hora. Você seguir uma regra profissional é louvável. Existe uma regra dentro do ambiente que não pode,
você precisa ser neutro, ok. Mas dentro de um contexto religioso, Sim. há uma pergunta antes a ser feita, Sim. que foi essa a minha indagação. Posso orar por você? Veja, Uhum. a decisão é nossa. Sim ou não? Você vai Sim. dizer, aceito, eu vou lá e oro. Né? Uhum. Você vai dizer, não, eu não vou orar. Ok. Então, quando eu fiz essa defesa, analisando justamente isso. Olha, há uma dependência. Então, a gente, como cristão, a gente pode, no mínimo, perguntar. Pode ser que a pessoa diga, não, eu não quero. Tudo bem, vamos vamos para a sala e vamos seguir com a consulta. O cristão tem obrigação, né? É obrigação, maneira de dizer, né? Um dever, né? De orar pelas pessoas. Um dever muito forte. Né? E outra coisa. E eu venho aprendendo com a Adaildo a leitura semiótica, né? E eu acredito que todo cristão, ele tem que ter a leitura semiótica para ele entender onde ele está entrando. Para ele entender aquele comportamento. Pra você ter ideia, eu estou muito pendendo agora para fazer o mestrado na área de neurociência. Porque eu tô entendendo que, veja, a neurociência vai ser um problema da humanidade amanhã. Amanhã. Ou seja... Já é hoje, meu filho. Não, mas veja... eu tô entendendo. Mas eu tô dizendo o seguinte, é hoje. Eu tô usando mas não é... Mas não é tão forte. Não, mas eu tô usando a semiótica. Vou dizer para você, sem medo de errar, o autismo vai ser a principal doença daqui em até 5 anos. Ninguém fala de autismo. Me diga um programa hoje governamental. Não tem. Não tem. E olhe, das 100 famílias que nós atendemos aqui, das 100, a maioria das crianças, elas estão numa faixa etária ali de 10 anos. Ou seja, de 7 a 15. Essas crianças, elas são os jovens de amanhã. E detalhe, tendenciosos a suicídio. Na maioria dos casos que a gente pega, o tratamento já é tardio. Nunca houve um contato terapêutico. Complicado. Porque, primeiro, é caro. E, na maioria das vezes, as famílias não têm condição. Então, Não é tão comentado aí. A gente vê a turma na televisão, na mídia. Isso é só conversa mole. Comentado É só conversa, né? Para fazer mídia. Porque, na realidade, a história é outra, né? Ou seja, quando a pessoa está na frente da televisão, da mídia, do WhatsApp, ou seja lá o que for, é uma conversa bonita. Quando saiu ali, ninguém toca mais no assunto. Porque a gente vê que não é fácil lidar com jovens que têm... O autismo é muito complexo. Que vê o mundo de forma diferente, né? O negócio é... Muito diferente. Muito diferente. Mas o tratamento, como você falou, né? Os casos tardios. Pelo menos a pessoa está entrando agora, né? Mas o ideal é quanto antes, né? É porque, às vezes, Carlos, também acontece, que isso é um fato, né? Que eu falar da minha visão, do que eu vejo, do meu mundo, né? Constatado. Muitos pais, sobretudo os homens, eu acho que mais de 90% eu acredito que sejam os homens, né? Eles não aceitam o diagnóstico. Que já tem os movimentos, já criança, já pequenininho, às vezes bebê, ele já tem os... Eu consigo identificar uma hoje a partir dos 8 meses. Uhum. Um exercício simples. Pronto, os pais não aceitam. Não aceitam. E isso é problema, porque aí a mãe fica só, a mãe não pode trabalhar, porque ela precisa cuidar da criança, dependendo do grau que ela tiver, né? E aí ela começa a estudar sozinha, às vezes não tem condição, às vezes não tem outro familiar, e até conseguir o dinheiro separa os pais abandonam mesmo. 32%, né? Dos homens abandonam as famílias. Abandonam, e às vezes de tudo mesmo também, tá bem complicado, viu? Caso. Então... Mas que bom que a gente teve essa conversa e a gente aprendeu bastante, né? Falou temas reais, atualidade total, isso é muito positivo, até porque a gente imagina levar conhecimento, né, para as famílias. E Marquinhos, a gente já estourou todos os horários aqui, meu back-off tá ali, ó, Letão ali olhando pra gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem cristã, uma mensagem para todos que estão nos assistindo.
Fica à vontade. A gente está encerrando o programa agora, ainda tem uma parte de fechamento, mas qual seria a mensagem que a gente poderia deixar para todo mundo que está nos assistindo? Que seja na área de saúde, que seja na área cristã. O que é que tu teria a falar para o teu povo? Não. Falando assim, de maneira geral sobre a saúde mental, que a gente priorize. Porque se você não priorizar a saúde mental, a própria espiritualidade não vai funcionar. Né? Porque você precisa de ter uma mente saudável para poder fazer uma oração, conversar com Deus, ler as escrituras, ter um ministério, servir no reino e etc. Então precisa cuidar. Toda a atuação de Deus é na mente. O campo de Deus de atuação é na mente. A palavra metanous, né, que é arrependimento, é mudança de mente. Né? 2 Coríntios 4:4, ele fala: o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do evangelho. Então é a mente, a primeira coisa que precisa ser salva no processo cristão. A primeira coisa que é liberta é a mente. E é ali que acontece tudo. Porque ali gere tudo, gere todas as coisas. Né? Então, a gente precisa ter um olhar crítico, que eu chamo de consciência crítica, olhar e mapear suas emoções. Perceber o que está trazendo gatilhos ou não. A gente precisa conhecer. Esse é o princípio. Você fazendo terapia ou não, sendo cristão ou não, isso é super importante. Né? Porque você não pode ser escravo. Que emoção, Carlão, a palavra é movere, né? Que é movimento. Então o movimento ele vem como uma onda. Se você ficar no meio, a onda te leva, te bate, não sei o que. Você tem que saber o que fazer com essa onda que vem. Você vai ser escravo dela? Quando ela vier, uma raiva, por exemplo? Pode ser. Entendeu? Então, a gente precisa tentar o máximo possível subjugar essas emoções, como fez o salmista. Né? Por que estás abatido, minha alma? Ele indagou. Como é que é isso? Espera aí. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, ele disse para ele mesmo que ele estaria louvando a Deus daqui a pouco tempo. Né? Então, todas as pessoas que estiverem ouvindo esse vídeo, eles precisam cuidar do mundo interior. João falou isso. O primo de Jesus quando era pequenininho, Lucas 1:80. O menino crescia e se fortalecia, se robustecia em espírito. Então as pessoas elas são fortes hoje em dia na academia, fisicamente. Mas o espírito é frágil. A estrutura interna é frágil, não aguenta pressão, não aguenta frustração. Então o que eu quero deixar com essa palavra final aqui, que está sendo um pouco longa, é o quê? Você precisa dar zoom, né, na sua alma, no seu interior. Cuidado interior. Seja um não cristão que esteja ouvindo, seja um cristão. Precisa cuidar da sua alma. O investimento maior é no interior. Exterior é depois, é consequência. O coração alegre aformoseia o rosto. Primeiro dentro. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então, Carlinhos, você citou o texto que a gente não falou do texto de Romanos 12:2. Né? Não vos conformeis com este mundo. Está falando da estrutura, que é anti-Deus, mas transformável além, você sobre, né? Transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, o mundo vai continuar do mesmo jeito ou pior, mas aqui dentro precisa ter uma mente transformada, uma mente, como diz 1 Coríntios 2:16, nós temos a mente de Cristo. Isso precisa ser fortalecido com a palavra. Com a palavra. Então, eu estou misturando as duas coisas, mas assim, quem não é cristão precisa cuidar do seu interior, do seu coração, e dar ênfase nisso. Porque se ele não cuidar agora, se ele diz, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde agora, saúde mental. Pois é, daqui a pouco ele vai ter tempo para cuidar da doença. Não tem jeito. Quando a doença vem, ele para tudo. Segunda-feira é um exame, terça-feira é outra, e não tem mais, porque ele já está doente. Isso, então tem que prevenir. Quem não é cristão, tem suas crenças, etc., cuide do seu coração, cuide do seu interior. Quem é cristão, palavra de Deus. Palavra de Deus. Se aprofundar na palavra de Deus. O problema das sementes, Marcos 4 lá, é superficialidade. Mas teve uma semente que entrou, nasceu, criou raízes, criou frutos, o quarto coração, solo ali. Mas os cristãos são superficiais, entendeu? Esse que é o problema. Lá de onde eu vim, tem a aranha d'água, ela fica ali na superfície. Os cristãos é assim, e ficam refém
dos pastores do púlpito, entendeu? Não são bereanos, não lê as escrituras, né? Não procura a sã doutrina que Paulo fala. E fica refém de um bocado de videozinho de TikTok, não sei o que lá, mas não vão nas escrituras ter um contato particular com Deus por meio da palavra dele. Então, a palavra de Deus é o que vai dar sustentabilidade para ele lidar não só com a questão da saúde mental, mas todas as questões que envolvem um cristão, a espiritualidade de um cristão, entendeu? Então, a minha dica é essa, para que se aprofunde nas escrituras e procure ajuda profissional, com toda certeza. Assim como você vai para um dentista quando está com dor de dente, você vai para o dermatologista quando está com problema na pele, quando a mente não está bem, precisa ir no profissional. Deixar de orgulho, isso é uma besteira, né? Você só está acumulando, mais ainda vai ser mais difícil tratar esse negócio e pode criar uma comorbidade. Um outro transtorno ali pode vir subsequente a isso aí, entendeu, Carlinhos? Então, tem que tratar a causa, né? Em nome de Jesus. Boa. Deildo, seu fechamento? Quero aproveitar o pensamento do nobre e falar que realmente esta é a grande realidade, né? Porque o que é que acontece? Nós, como super crentes, né? Pessoas que... Não, isso não acontece comigo, eu sou de Cristo. E muitas das vezes estamos nos locais ou nas igrejas acreditando na fala do pastor e não tem a palavra de Deus com base. A minha Bíblia, ela... Aqui. E era para eu ter comprado outra. Eu tenho em casa, mas essa aqui, ela... 97. Eu comprei, iniciei no seminário. 97, 98, eu estava fazendo seminário. Terminei o meu seminário em 2002. Eu me formei em teologia. E... sabe de alguma coisa? Estou tentando aprender. Todo dia aprendendo. E pesquisando, analisando, e vejo que as coisas mudaram. E muitos líderes se aproveitam daquela história. Não, você não precisa buscar informações, que aqui tem tudo. Olha, aqui tem tudo. Mas ele é especialista o suficiente para dizer o que vai servir para a vida de A, de B, de C. Tudo aqui tem, claro que tudo aqui tem. E é por isso que a gente tem que buscar saúde mental, a gente tem que buscar emprego, a gente tem que buscar felicidade, tem que buscar tudo. E muitas das vezes, quando a gente vai buscar cuidar da mente, porque a coisa mais séria do mundo é essa questão de tomar remédio. Veja só. A pessoa toma remédio para gripe, a pessoa toma remédio para dor de cabeça, a pessoa toma remédio porque tem doenças no coração, toma remédio. Mas quando alguém toma um remédio relacionado à questão psicossomática, seria essa palavra? Para o sistema nervoso, sistema nervoso. Psicofármaco. Ainda bem que eu estou aqui com um especialista na área, aí diz assim, rapaz, fulano está tomando remédio de doido. Veja o grau de imbecilidade de quem fala e maldade. Quem diz uma coisa dessa ou é doido, no sentido de imbecil, não é o doido, porque existe a loucura da arte. A arte é uma loucura, você vê o artista, ele é um artista, ele faz coisas que o que é o artista é aquilo que expressa o sentimento da sociedade, né? Então, a gente, quando vai partir para a arte, a gente vê essa questão dos sinais, dos arquétipos, dos estereótipos. O que é arte? Porque não é simplesmente melar um quadro e isso aqui é arte, não. A arte ela tem um sentido. E você vê, não tome porque você que está tomando, isso é remédio doido, esse remédio, na tarja preta é doido. Aí a pessoa vai no último aí, não quer tomar um remédio, não quer se tratar. Feito eu vejo o caso de pessoas que não conseguem se libertar pela ignorância. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas das vezes a verdade vai libertar através de quê? Através do autoconhecimento que a pessoa tem, que alguém estudou 5, 6, 7, 8 anos, formou-se um especialista, onde o desenvolvimento daquela ciência levou àquela composição daquele medicamento que dá qualidade de vida. E a pessoa quer resolver somente através de quê? Da oração. Mas a oração dele não deu resultado porque ele ainda continua doente. Aí ele chama um Zé do outro lado, que diz que não é para tomar o remédio, que ele vai orar e vai ficar bom. E a pessoa passa 10 anos, o bota a mão na cabeça e não resolve. Porque vive de fé. Então não é fé, está vivendo a esperança errada. Entendeu? Então a gente precisa falar a realidade. Sem papa na língua, sem muita filosofia
O senhor está correto, que eu sou cientista e trabalho nesse segmento. Mas o do lado de cá, estou nem falando como homem do direito, estou falando como teólogo também que sou. Humildemente não sou, nem quero ser, mas o pouco que eu aprendi a respeito de Jesus Cristo é o bastante para saber daquilo que precisa saber para ser salvo. Então, foi muito bom, Carlos, hoje, esta informação que nós estamos tendo, entendeu? A simplicidade que foi passada e dizer, busque conhecimento, liberte-se e faça o seu dever de casa. Se o seu dever de casa é ir ao médico e o médico passou aquele procedimento, tome da forma que o médico determinou. Tem hora que eu digo assim, tem gente que, não, mas eu não vou fazer não. Eu digo, rapaz, tu estudasse isso não, mas eu sei porque eu vou buscar pesquisar. Pesquisar o quê? Tu tem que fazer pesquisa, o camarada passou 10, 20 anos estudando e agora eu vou dizer como é que o mundo vai rodar. Eu tenho que fazer o procedimento e o procedimento é esse. Então a gente tem que sair da ignorância. E no meio evangélico tem a questão dessa. Pense num negócio que a cabeça do crente, não, Jesus vai resolver. Aproveitando, eu tinha um amigo que ele tinha uma doença. O cara orava, o cara era um cara crente. Pense no cara crente poderoso de Deus. O cara era uma pessoa voltada ao evangelho, um cara sem maldade, sem nada. Tinha uma fé extraordinária. Foi na minha casa e estava com uma doença. E eu disse, tu estás, não vou citar o nome dele aqui, até por respeito à memória dele. Eu não vou tomar remédio, não. O médico passou, prescreveu, sei o quê. Disse, fulano, toma remédio. A minha esposa estava até comigo. E ele disse, vou não, porque Deus vai me curar. Eu recebi uma profecia. Eita, meu Deus do céu. Pense numa agonia esse negócio de profecia. E o cara recebeu uma profecia. Digo, tu tem certeza? Ele disse, tem. A profeta é meu amigo. Que profeta foi essa que o cara morreu? Não tomou o remédio. Aguardou a profecia e morreu. Eu disse, se você tem fé na profecia, tenha. No meu caso, eu já tinha ido ao médico, fazia todos os procedimentos, tomava o remédio. Porque se a profecia não caber, mas eu fiz o meu lado. Quando eu estava doente, que eu passei numa situação que eu estive doente, a profecia veio, eu digo, eu vou para o médico. Fui para o médico disse, olha, você crê? O médico inteligente demais. Olha, eu passei 4 cirurgias com ele. Ele disse, agora você faz o seguinte, olha, para você só tem você crê em Deus? Disse, creio. Acertou a conta com ele, porque a última cirurgia é essa, depois dessa não tem mais o que fazer. Professor da universidade. Aí terminou Deus me dando a libertação e eu fui liberto. Um homem humilde, que acreditava na ciência, mas acreditava na fé. Ou seja, se você está doente, vá ao médico. Se está com fome, trabalhe e coma. Se está com... Você não chama o médico para construir uma casa, você não chama o pedreiro para fazer uma cirurgia. Então, cada profissional é um profissional. Não tenha, vamos acabar com esse negócio de ter, não, porque se eu disser que eu vou psicólogo, o pessoal não vai entender. Que o pessoal não entenda. Eu entendo, você vive para você e para Deus e para sua família. Você agora, e também tem outra coisa, você não precisa dizer que vai para o psicólogo ou tomar remédio preto, azul, amarelo. Tome seu remédio e fique calado. Porque se bater na boca daquele que tem o mal de Pax na língua, acabou-se. Aí o mundo todo vai saber. Aí então, hoje você tá com mal de Pax. Tá. Mas vou controlar o mal de Pax. Como é que eu controlo o mal de Pax? Na língua. Na língua. Para falar. Então, eu encerro minhas palavras para não falar mais e deixo agora, eu sigo a orientação do relator. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um programa de hoje. Obrigado por você deixar a gente entrar na sua TV, no seu celular. Obrigado por deixar você entrar aí no seu aplicativo. Esse programa ele é meramente informativo. Ele é um programa onde a gente fala da palavra de Deus. A gente tenta desmistificar, quebrar a heresia. E obrigado por você estar seguindo a gente no canal, por você estar acompanhando a gente no Instagram. Eu posso lhe afirmar que eu e você, a gente não está sozinho em nossas batalhas internas. Porque Deus, ele sempre está cuidando da gente. E nos mais momentos difíceis, de profundo solidão, lembre-se, Deus, ele está conosco e nós não estamos sozinhos. Que a gente possa lançar toda a nossa ansiedade aos cuidados da mão dele. E que a gente possa moldar os nossos padrões e as nossas mentes
segundo a vontade dele. Fique na paz, que Deus te abençoe e até o próximo.